Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme norueguês de 2021 chamado The Innocents. O filme é basicamente assim: uma família está se mudando para um apartamento no subúrbio. No carro estão o pai, a mãe e as irmãs, Anna e Ida. Anna tem transtorno do espectro autista e durante a viagem permanece cantarolando uma canção irritante que deixa sua irmã sem paciência. Estressada, Ida, a sua irmã, lhe dá um beliscão, o que parece não surtir efeito, pois Anna sequer esboça alguma reação. Tá sem força, velho! Quando a família chega na casa nova, as meninas começam a explorar o espaço, e logo Ida descobre um lago ali perto. Ela vê uma minhoca e tenta matar o bicho pisando nele algumas vezes. Eu te conheço nessa porra, eu sei quem tu é nessa porra. Até que ela se dá conta de que um misterioso garoto a observa fixamente do outro lado do lago. E agora você está prestes a descobrir o porquê Anna não sente dor, qual o desdobramento disso e por que aquele garoto observava tanto. Então respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. No dia seguinte, Ida explora a vizinhança novamente. Dessa vez ela vai no playground, onde vê os garotos mais velhos jogando futebol. Eles parecem não dar a devida atenção à sua presença e continuam jogando bola como se Ida nem tivesse ali. Aparentemente, por acaso o garoto do dia anterior que estava olhando para Ida no lago apareceu e começou a conversar com ela. Eles começam a construir uma amizade. O garoto se chama Ben e nem parecia tão misterioso quanto no dia anterior. Na verdade, ele era uma criança como qualquer outra, mas as aparências enganam. Ben chamou Ida para ir até a floresta. Quando chegaram, Ben quis revelar um segredo à sua nova amiga. Ele pediu a ela que Ida segurasse uma tampinha de garrafa e que então a soltasse. Para surpresa de Ida, ao invés de a tampinha atingir o chão, ela desviou sua rota e foi para bem longe. Ben tinha o poder da telecinese, o que permitia mover as coisas com a força do seu pensamento. Ida tentou fazer o mesmo, porém é claro que a menina não teve sucesso. Já em casa, impressionada com o que tinha acabado de descobrir sobre Ben, ela tentou contar para sua família sobre o acontecido, mas ninguém quis levá-la a sério. Seus pais estavam muito ocupados dando atenção à sua irmã Anna, já que a sua condição tornava ela muito especial. Conforme ela vai percebendo que sua irmã tem mais atenção e protagonismo, Ida se sente jogada para o escanteio, e tomada de raiva e ciúmes, Ida coloca cacos de vidro nos sapatos da sua irmã. Quando Henriette, mãe das garotas, precisa levar Anna ao terapeuta, pede que a garota coloque os sapatos. Sem saber do perigo, Anna coloca o pé em seu calçado, mas não expressa sentir qualquer dor. Parece não fazer muito sentido alguém não se ferir com objetos extremamente cortantes dentro dos sapatos, não é mesmo? Mas estranhamente, em outro apartamento ali perto, uma outra menina de nome Aisha, que ainda não conhecia Anna, mas que de algum modo estabelecia uma conexão com a garota autista, já que se machucou ao calçar os seus sapatos. Ela tentou cuidar dos ferimentos, mas ao olhar para o seu pé não achou mais nada. O sangue simplesmente desapareceu como se não houvesse nenhuma ferida ali. Aisha era dotada de uma paranormalidade capaz de criar conexões mentais e inclusive sentir a dor alheia, um misto de telepatia e clarividência. Anna, ainda em sua consulta psicológica, começa a se sentir incomodada com os sapatos, batendo o pé no chão por inúmeras vezes. Como ela não se expressa com palavras, ninguém entendeu o que houve. De toda forma, passou despercebido como só mais um elemento de sua condição psicológica. Henriette só percebe que algo aconteceu quando elas voltam da terapia e tiram os sapatos de Anna e vê que as meias de sua filha estão cheias de sangue. Voltando à rotina de Aisha, agora ela procura por seu gato de estimação que sumiu. Ela sai na rua em busca do animal e vasculha os prédios vizinhos. Ela então acaba entrando em um prédio onde mora Anna e sua família. Ela então sobe as escadas em busca de seu animal de estimação e percebe a maçaneta da porta se mexendo. Era Anna do outro lado. Mesmo sem se conhecerem, parecia ter sempre havido uma conexão entre elas. As duas seguram a maçaneta e tentam abrir a porta, mas elas não chegam a se ver naquele momento, pois as duas largam a maçaneta e desistem de abrir a porta. No dia seguinte, Anna e Ida vão ao playground. Ben aparece por lá também. Ainda guardando certa inveja de sua irmã, Ida deixa Anna sozinha e vai com Ben. Eles tentam jogar futebol junto com os outros garotos mais velhos, mas são impedidos por eles, que agem de maneira hostil contra o garoto. Ida e Ben encontram o gato de Aisha e planejam fazer uma experiência com ele. Eles o levam para o alto da escada e soltam um felino de uma altura considerável para ver se o animal consegue cair de pé. Belo teste. Quando eles descem para vê-lo, percebem que o pobre animal se machucou. Talvez Ben estivesse movendo de forma a alterar sua queda. Então, com o pretexto de poupar o animal do sofrimento, ele decide eliminá-lo. Ida, mesmo diante da atrocidade que eles cometeram,
não parece estar preocupada com o que ocorreu, muito pelo contrário, ela deixa o local sem qualquer remorso. De volta ao playground, Ida percebe que Anna arrumou uma nova amiga. Agora está brincando com Aisha. Apesar do espectro autista de Anna, as garotas estabeleceram uma ótima relação desde o início. No dia seguinte, Ida deixa Anna com Aisha e vai ver o gato no porão. Para surpresa dela, o animal já não estava mais lá. Ela então retorna ao playground e vê seu amigo Ben junto com Anna e Aisha. Eles brincam com um disco de frisbee, que parece girar e trepidar freneticamente no chão. Ela pensa ser a influência de Ben sendo usada para movimentar o brinquedo por tanto tempo, mas ele diz que na verdade Anna é quem está fazendo o disco girar daquela maneira. Ida pede a Ben que mostre as suas habilidades. Ele faz demonstrações e pede que ela também faça, mas a garota se recusa. Conforme a interação entre eles acontece, Ida percebe que Aisha também tem um dom. Eles começam a descobrir as habilidades juntos. Ben, na verdade, está fazendo muito mais do que descobrir suas habilidades. Ele está aperfeiçoando também. Tanto que eles descobrem que Ben pode ouvir o que Ida sussurra no ouvido das garotas. Mas o curioso é que, quando Ida diz algo no ouvido de Aisha, Ben consegue entender perfeitamente. Mas quando ela diz algo no ouvido de Anna, Ben encontra dificuldades. Ele sabe que Anna tem algo que atrapalha os seus poderes. A personalidade daquela garota parece impenetrável. O telefone toca. É Henriette, mãe de Ida e Anna, que está chamando as garotas para o jantar. De volta para casa, Ida tenta mais uma vez cochichar algo no ouvido de sua irmã. A palavra tubarão é mencionada no ouvido de Anna, e as garotas esperam que os outros escutem. Aisha claramente captou a mensagem e é mostrada desenhando um tubarão no vidro embaçado da janela. Anna faz o mesmo desenhando em outra lousa magnética. Mas dessa vez, Ben conseguiu captar a mensagem claramente e desenha o mesmo tubarão em cima da mesa utilizando areia e argila. No dia seguinte, as irmãs estão nas proximidades da floresta, ainda acreditando que Ben não conseguia ouvir o que elas dizem. Ida sussurra algo rude sobre o amigo. Ele não só escuta o que foi dito, como também fica furioso e tem uma reação agressiva por causa do comentário. A partir de então, ele começa a mostrar um lado sombrio e maléfico. Primeiro, ele empurra Aisha com seu poder telecinético. Em seguida, atira uma pedra em Ida que, felizmente, a garota consegue esquivar a tempo. Olha a pedra! Tomado de raiva quando Ben caminha em direção a Aisha, Anna o impede. Eles começam uma luta supernatural, atirando lama e galhos pelo ar. A fúria do garoto foi tão grande que uma árvore teve seu tronco retorcido e pedaços voaram. Anna ficou ferida na perna devido aos destroços. Ida, sua irmã, não se preocupou, pois ela sabia que Anna não sentia dor. Entretanto, Aisha tinha uma opinião diferente. Segundo ela, Anna sentia dor, mas não conseguia canalizar de maneira certa. Portanto, não sabia como expressar tal sentimento. De volta para casa, Henriette percebe que Anna está severamente ferida e começa a culpar Ida pela irresponsabilidade. De fato, a garota estivesse agindo de forma imprudente, como ao deixá-la sozinha no parque, principalmente sabendo de sua condição vulnerável. Mas o sermão de Henriette só serviu para alimentar o sentimento de rejeição da filha. Isso piorava gradativamente a relação entre elas. Enquanto isso, Ben está em seu apartamento testando as suas habilidades e se concentra em mover os objetos na cozinha. Ele usa um pedaço de papel com um furo no meio para conseguir se concentrar melhor e obter resultados mais expressivos. Logo nas primeiras tentativas, ele consegue mover uma panela de água fervente sobre o fogão e entornar a água. Sua mãe, ao ver a panela se movendo, corre para agarrá-la pensando que estivesse caindo. Na pressa, ela pega na alça sem um pano de proteção e se queima. Agora ela vê o garoto começando a gargalhar e diante das risadas de Ben, sua mãe fica extremamente furiosa. Ela tenta repreendê-lo, que irritado faz uma tigela cair da prateleira em direção a ela. A mulher cai no chão com a cabeça sangrando. Não satisfeito e possuído por um sentimento obscuro e voraz, ele aproveita sua mãe desacordada no chão e faz a panela de água fervente cair sobre ela. Caraca, é no mínimo bizarro ver a frieza do garoto diante dos berros da sua própria mãe. Enquanto isso, Aisha enxerga sua mãe sangrando na cabeça, mas não percebe que é somente uma ilusão que tem uma conexão direta com Ben e sua mãe. Preocupada, Aisha avisa sua mãe sobre o sangue que vê, mas ela afirma estar bem e que não havia sangue nenhum. Alguns dias depois, Henriette leva Anna para um passeio no parque. Ela abre um livro e logo percebe algo muito positivo. Sua filha está se comunicando normalmente com Aisha. Enquanto isso, Ben, que já estava recluso há algum tempo, decide sair de casa um pouco, mas desiste ao ver os valentões do futebol. Ele volta pra dentro. A cena mais macabra do filme é quando Ben vai procurar comida na cozinha e sua mãe ainda está caída no chão, aparentemente morta há dias após o fatídico episódio de dias atrás.
Em seguida, ele começa a manejar uma bola em suas mãos. Um homem no apartamento ao lado está visivelmente sendo controlado por Ben. Ele vai até a ponte manejando uma pedra da mesma forma que o garoto fazia anteriormente. Quando um dos valentões do futebol passa pelo homem, ele o ataca sem dar chances de defesa. No dia seguinte, a notícia corre e as meninas são avisadas para não irem muito longe. Ida vai visitar Ben, passa sobre a ponte e percebe sangue pelos cantos. Ao chegar na casa do suposto amigo, o garoto revela poder controlar as pessoas também, mas Ida não leva a sério. Ben então se concentra e faz Ida subir na geladeira. Só então ela acredita nos poderes de Ben. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Eles saem e quando Ben vê outro valentão jogando futebol, ele se concentra e o controla, fazendo com que o rapaz quebrasse a perna. Diante do horror estampado no rosto de Ida, ele desaparece de repente e se abriga na floresta onde ataca Aisha com uma pedra e tenta sufocá-la até a morte. Ida aparece e o empurra, fazendo ele perder a concentração. Ele tenta revidar, mas vai embora quando vê Ana se aproximando. Momentos depois, Aisha alerta Ana por telepatia e pede para que ela tome cuidado com Ben, pois seus comportamentos estão cada vez mais destrutivos. O que ela não esperava era que Ana fosse a menor das preocupações do garoto. O alvo dele era Aisha, ela própria. Não demorou muito para que Ben executasse suas maldades contra a garota. Durante a noite, Aisha teve algumas sensações estranhas e gritou por sua mãe. Tarde demais, sua mãe estava chorando na cozinha. Aparentemente, Ben já estava assumindo o controle e influenciando as suas atitudes. A mulher estava em uma realidade paralela, vendo a figura diabólica de uma criança segurando um coelho morto. Mesmo com medo, a mulher se aproxima cuidadosamente do monstro e o elimina. Enquanto isso, no mundo real, a figura diabólica era Aisha, que segurava um coelho de pelúcia. O evento discorre e Ana se apavora sentindo as dores de Aisha. Ela então cai na escada da varanda, uma vez que Ana se envolve no conflito, atrapalha os planos de Ben, que perde a concentração e o controle exercido sobre a mãe de Aisha. De volta à realidade, a mulher se dá conta do que fez e cai em desespero segurando nos braços sua filha já sem vida. Enquanto isso, Ana é encontrada caída na escada. Seus pais a levam para dentro. Após a morte de Aisha, Ana perde novamente a habilidade de falar e preocupa seus pais. Com todos os acontecimentos, Ida começa a ligar as peças daquele quebra-cabeça sem fim. Ela está agora convencida de que seja tudo culpa de Ben e suas vinganças. Ela começa a querer fazer justiça, mas não sabe por onde começar. Ela pergunta a Henriette sobre o que fazer quando alguém age de forma cruel e suja, mas sua mãe dá uma resposta vaga e clichê, dizendo que se deve falar com um adulto ou chamar a polícia. Diante da pergunta, sua mãe procura saber se há alguém lhe fazendo algum mal, mas Ida nega e responde que tá tudo bem. Ela então furta dinheiro da carteira do seu pai e compra um avião de brinquedo. Se dirige até a casa do Ben e então o convida para brincar. Ela escolhe a ponte como local e usa o pretexto de que o local é ideal para fazer o avião planar. Quando Ben está bem na beira da ponte, Ida enxerga a oportunidade. Uma mulher começa a gritar para que eles tomem cuidado e saiam da beira da ponte, pois é perigoso que eles caiam. Ida, temendo perder a oportunidade, empurra Ben, que se desequilibra e cai da ponte. Ela então foge para a floresta e a mulher vai atrás chamando por ela. Ida perde os sentidos e se vê em uma floresta negra, sendo perseguida por um homem macabro de uma perna só. Mesmo paralisada de medo, ela tenta fugir. Ela então percebe a influência de Ben, mas já era bem tarde. Ida estava no meio da estrada, que no mundo real havia um carro vindo em alta velocidade. Ela então se joga na mata novamente, mas o carro acerta sua perna em cheio. Ela desmaia. Ao acordar, Ida está no hospital sendo assistida por sua mãe. Rapidamente ela pergunta por Ben e recebe a informação de que ele está vivo e fora de perigo. Isso causa frustração e medo na garota, que agora está com o pé engessado e impossibilitada de se defender contra uma possível ameaça. Ao chegar em casa, ela olha pela janela e percebe que Ben está olhando fixamente para a casa dela. Imediatamente ela se dá conta de que ele esteja se concentrando para controlar Henriette, sua mãe, e para que provoque a morte da família inteira. Então ela se esconde no banheiro. Henriette a chama para que cuide de Ana enquanto ela estiver fora, mas ao sair do banheiro, Ida percebe que Ana não está em casa. Parece que a garota também já tinha percebido as intenções de Ben e concentrava contra ele os seus poderes, agora neutralizado devido à morte de Aisha. Com a perna engessada, Ida enfrenta dificuldade em se locomover. Ela está à procura de sua irmã. Ida tenta usar o elevador, mas sem sucesso. Então ela se vê obrigada a descer pela escada. Tomada pelo desespero, frustração, dor e cansaço, ela dá um berro tão forte que rompe o gesso. Então ela se liberta do curativo e vai encontrar a sua irmã.
Ali perto, Anna e Ben se enfrentam separados apenas pelo lago. Eles iniciam um embate violento, mas os poderes de Anna estavam fracos e então recebe um golpe que a faz cair desfalecida. Ben, acreditando ter finalmente derrotado Anna, vai embora. Anna se recompõe e concentra mais poder. Dessa vez, todos os bebês da região começaram a chorar e as crianças maiores sentiram um chamado. Anna estava finalmente restabelecendo a sua telepatia. Mais do que isso, transferindo forças para as outras crianças. Todos saíram de suas casas e ficaram observando pelas sacadas. Ida também se junta a eles. Todos fazem uma corrente secreta e invisível. Agora, com suas forças combinadas, eles dirigem seus olhares a Ben, neutralizando suas forças e finalmente fazendo com que ele morresse. Após o incidente, todos voltam para suas casas como se nada tivesse acontecido. Henriette chega em casa e nota que Ida não está mais com a perna engessada. Então pergunta o que houve com o gesso. A garota, sem palavras para explicar qualquer detalhe do que havia ocorrido, simplesmente dá um longo abraço em sua mãe, de forma carinhosa e intensa. Enquanto isso, Anna segura sua lousa magnética e faz alguns rabiscos aleatórios, indicando que ela estava recebendo alguma informação de alguma coisa ou alguém.